Hoje eu vou te fazer uma pergunta que até pode te incomodar um pouquinho. E se o seu preço baixo for exatamente o que está impedindo você de mudar a vida dos seus clientes? Porque existe uma verdade que ninguém te conta quando você começa a vender conhecimento. Vender barato não é humildade, não é estratégia e definitivamente não é servir. Vender barato é, muitas vezes, a forma mais eficiente de não transformar a vida de ninguém, nem a sua. Muito menos a do seu cliente. Neste vídeo eu vou te mostrar por que cobrar mais caro é o ato mais generoso que você pode fazer pela sua audiência. Como estruturar seus preços de um jeito que faz sentido real para o seu negócio e ainda vou te revelar o modelo que permite faturar mais com muito menos clientes. Fica até o final porque o melhor vem lá no final. E olha o que você vai aprender aqui hoje. Primeiro, por que cobrar barato está sabotando a sua transformação e a do seu cliente ao mesmo tempo? Tem uma lógica contraintuitiva aqui que vai mudar completamente a forma como você enxerga o seu preço. Não é o que a maioria dos experts de marketing acabam pregando por aí. Segundo, como funciona o conceito do ponto de não retorno nos negócios e por que o único sim de alto valor pode mudar toda a sua trajetória? Isso vale mais do que anos de lançamentos consecutivos sem consistência. Terceiro, a matemática simples que comprova porque você não precisa de uma audiência gigante para faturar 1 milhão por ano. Você vai ver que é muito mais fácil do que parece e mais próximo da sua realidade do que você pode imaginar. Quarto, porque o cliente que paga mais caro é surpreendentemente muito menos trabalhoso do que aquele cliente que paga pouco. Isso vai acabar com o seu medo de cobrar o que você realmente vale. E o quinto, o erro que quase todo produtor de conteúdo comete ao montar a sua esteira de produtos. E como fazer o exato oposto para decolar muito mais rápido. Eu sou Andrea Varken, eu sou mentora de mentores e de negócios. Sou empresária no interior do Rio Grande do Sul, esposa do Ricardo, mãe da Laura e do Leonardo. E uma mulher que acredita profundamente que conhecimento com propósito transforma vidas. Com mais de 25 anos de experiência em vendas, gestão do tempo e estratégia, eu desenvolvi o método META, mentalidade, estratégia, transformação e atitude, que é a base de tudo que eu ensino. Já palestrei para mais de 2.000 pessoas em grandes palcos, como o PPG Experience em São Paulo. Fui vencedora entre 330 participantes no concurso de palestrantes nacional, o Detates Brasil, com Tatiane De Angela. E fui membro de um dos maiores clubes de mentores do Brasil, a MLS, ao lado de nomes como Leonardo Toledo e Caio Carneiro. Hoje, eu atuo como mentora de mentores e empresários que querem transformar conhecimento em lucro, propósito, e o nosso modelo permite faturar mais de 50 mil reais por mês, com até 70% de margem de lucro. E é exatamente sobre isso que eu quero falar hoje com você. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, faz isso agora. Aqui eu publico conteúdo toda semana sobre estratégias reais de mentorias, vendas e posicionamento de alto valor. Você não vai querer perder os próximos vídeos, porque cada um deles pode representar uma virada concreta no seu negócio. Agora que você já sabe quem eu sou e o que você vai aprender, bora entrar de cabeça no que realmente importa. Prepara o caderno, porque isso aqui vai mudar a forma como você enxerga o seu preço para sempre. E uma das crenças mais comuns entre quem está começando a vender infoprodutos é a seguinte: se eu cobrar barato, mais pessoas vão ter acesso à minha transformação. Essa ideia parece generosa, parece nobre até, mas ela esconde uma armadilha perigosíssima que pode comprometer toda a sua jornada como mentor ou especialista. Pensa comigo, quando você produz conteúdo de qualidade para a sua audiência, isso tem um custo real. Tem o custo do seu tempo, da sua equipe, da edição, da distribuição, da energia que você deposita em cada entrega. O conteúdo pode ser gratuito para quem consome, mas ele nunca é gratuito para quem produz. E se você não constrói uma fonte de receita robusta, você simplesmente para de conseguir produzir
o barco afunda. A lógica correta é outra. Cobrar bem de quem pode pagar é o que financia a sua voz para chegar gratuitamente a quem não pode. São os clientes de alto valor que bancam a sua presença nas redes sociais, no YouTube, nos podcasts. É com o lucro gerado pelos seus produtos premium que você consegue investir em produção, distribuição e alcance. Cobrar caro não limita acesso, cobrar caro é o que torna o acesso possível em escala. Não existe nada de nobre em jogar um jogo pequeno. E se a sua missão é realmente levar transformação além, o caminho não é se vender barato. É cobrar bem de quem pode pagar e usar esses recursos para amplificar a sua mensagem para quem ainda não pode. E existe um momento na vida de todo empreendedor que eu chamo de ponto de não retorno. Anota aí, ponto de não retorno. É aquele instante em que, mesmo que as coisas deem errado, você não consegue mais desistir. Você passou de um nível onde recuar seria mais difícil do que seguir em frente. Esse ponto muda tudo. Ele muda a sua mentalidade, muda a sua coragem, muda o nível de comprometimento que você traz para o negócio. O problema é que muita gente passa anos tentando chegar nesse ponto atrás de lançamento de produtos baratos. É uma montanha russa constante de rico, pobre, sem nunca estabilizar de verdade. E sabe por que isso acontece? Porque o ticket baixo não gera impacto emocional e financeiro necessário para criar esse ponto de virada. Quando você faz uma oferta de alto ticket e o primeiro cliente diz sim, frequentemente basta esse único sim para que você ultrapasse o seu ponto de não retorno. Porque agora você tem que entregar. Você tem um compromisso real. Você tem uma responsabilidade que te empurra para frente com uma força que nenhum produto de R$ 97 vai gerar em você. Pensa na analogia de ser pai ou de ser mãe. Você estava pronto quando o seu filho nasceu? Provavelmente não. Eu não estava. Mas o filho chegou e você se tornou pai ou se tornou mãe, porque ele estava lá. O mentorado cria o mentor, a criança cria o pai, cria a mãe. Você não precisa estar perfeito para começar. Você precisa começar para se tornar perfeito no processo. E curte esse vídeo agora, isso me ajuda a continuar trazendo conteúdo como esse toda semana aqui nesse canal. Uma das maiores objeções que eu escuto de mentores e especialistas quando eu falo sobre cobrar mais caro é essa: mas o cliente que paga mais caro não vai ser muito mais exigente? Não vai me drenar demais? E a resposta é geralmente o contrário. O cliente que paga um valor simbólico, aquele de 97 ou R$ 297, muitas vezes nem sabe exatamente o que comprou. Ele foi impactado por uma série de gatilhos, tomou uma decisão impulsiva e quando chega a hora de engajar, ele some, ou pior, aparece cheio de expectativas em relação ao que pagou. Você já viveu isso? Agora, o cliente que paga 10 mil, 20, 70 mil, ele fez uma escolha consciente e deliberada. Ele pesquisou, ele avaliou, ele decidiu investir naquele valor porque acredita na transformação que está comprando. Esse cliente chega comprometido, ele aparece nos encontros, ele aplica o que você ensina, ele gera resultado e resultado gera satisfação para os dois lados. O dreno da energia que você sente vindo dos seus clientes muitas vezes tem uma única causa: você está cobrando barato demais. Se esse mesmo cliente tivesse pagado 10 vezes mais, a relação seria completamente diferente. O dinheiro equilibra o interesse. Quando há desequilíbrio entre o que você paga e o que o outro entrega, a relação fica desgastante para todo mundo. Já compartilhe esse vídeo com um amigo, mentor ou especialista que precisa escutar isso hoje. Você pode estar mudando o negócio de alguém com esse gesto. Agora eu quero te mostrar uma conta que vai simplificar tudo na sua cabeça. Esquece o volume por um momento e olha para isso com atenção. Se quiser, já pega e anota. Para faturar R$ 1 milhão vendendo produtos de R$ 100, você precisa de quanto? De 10 mil clientes. Para chegar em 10 mil clientes comprando, você precisa de uma audiência enorme. Precisaria ser influenciador, com centenas de milhares de seguidores altamente engajados. E para a maioria das pessoas comuns,
Isso não é factível no curto prazo. Agora, muda o preço. Com uma oferta de R$ 10.000, você precisa de apenas 100 clientes para faturar 1 milhão. Com uma oferta de R$ 1.000, precisa de 1.000 clientes. E se você combina as duas, 100 pessoas comprando 10.000, mais centenas comprando 1.000, você chega lá com um número de audiência que está absolutamente ao seu alcance hoje. Isso muda tudo, porque você provavelmente já tem no seu celular, no seu grupo de WhatsApp, na sua lista de contatos, pessoas que já confiam em você, que já viram o seu trabalho e que estariam dispostas a pagar um valor maior se você oferecesse. O problema não é o mercado, o problema é que você não fez a oferta. A maioria das pessoas que aprende sobre esteira de produtos começa pelo degrau mais baixo. Cria o produto barato primeiro, depois o intermediário e só lá no final pensa no produto mais caro. Essa lógica parece fazer sentido. Afinal, você está aquecendo a audiência, certo? Errado. O problema é que essa estratégia pode te deixar anos rodando em círculos no degrau de baixo sem nunca chegar ao topo. E o topo é onde está o lucro real, a margem real, a transformação mais profunda. A lógica inversa funciona muito melhor. Você começa pela oferta de maior valor. Para quem diz não, você oferece uma alternativa mais acessível, como um dossel. Com o tempo, conforme você escala, você cria produtos de entrada para ampliar o alcance. Mas o motor do lucro sempre foi o alto ticket. E essa estrutura não só maximiza a sua receita, como também eleva a percepção de valor bruto que você faz. Eu vi isso acontecer repetidas vezes com mentores e empresários que eu acompanho. Quando eles invertem essa ordem e colocam o alto ticket como ponto de partida, os resultados aparecem muito mais rápido. A confiança aumenta, a margem de lucro explode e o negócio ganha uma saúde financeira que o produto barato nunca conseguiria gerar sozinho. Tem uma coisa que precisa ficar muito clara. Não é você que decide se o produto vale 10.000, 20 ou 30.000. É o seu cliente. E a única forma de descobrir o que o mercado está disposto a pagar é fazendo a oferta. Não é pesquisando, não é pensando, não é pesquisando, não é esperando o momento certo, é oferecendo. Eu já ouvi de mentores de todas as áreas inimagináveis. No meu mercado, ninguém paga isso. Acupunturistas, terapeutas, coaches de nichos específicos, profissionais de áreas técnicas. E quando eu pergunto se eles já ofereceram o alto ticket, a resposta é sempre a mesma. Não. Eles estão projetando nos clientes uma limitação que existe somente na própria cabeça, na cabeça deles. Você é a prova de que o seu cliente pode pagar. Você mesmo já investiu em mentoria, em curso, em evento. Você investiu pesado para ser o profissional que é hoje. Então, por que você está assumindo que o seu cliente não faria o mesmo? Você está vendo o seu cliente como alguém menor do que ele é. E isso é um problema de mentalidade, não de mercado. Tudo bem que eu já falei muito sobre preço, matemática, sobre preço, sobre matemática, sobre estrutura do produto, mas existe um único princípio que conecta tudo isso. Uma ideia central, que se você absorver de verdade, vai fazer tudo se encaixar. O ouro é este: vender barato não valida a sua oferta. Só vender alto valida a sua oferta de alto valor. Tem gente que passa anos vendendo produtos baratos, acreditando que está construindo um caminho para eventualmente cobrar caro. Mas o que está acontecendo, na verdade, é o oposto. Você está treinando o mercado a te enxergar como barato. Você está treinando a si mesmo a acreditar que não merece cobrar mais. E você está adiando indefinidamente o nível do resultado que é capaz de gerar. A única forma de provar para você mesmo e para o seu mercado que o seu conhecimento vale um alto ticket é cobrando o alto ticket. O primeiro sim de alto valor que você receber vai fazer mais pela sua confiança do que 10.000 vendas de R$ 97. Você tem um conhecimento que alguém precisa. Você tem uma experiência que pode encurtar o caminho de outra pessoa em anos. Não espere estar pronto.
Não espere o momento perfeito. Não espere ter 1 milhão de seguidores. Faça a oferta hoje mesmo. Se você tem uma oferta de R$ 1.000, crie uma de 10. Se você tem uma oferta de R$ 10.000, crie uma de 100. O limite não está no mercado, o limite está na sua cabeça. Se esse conteúdo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilha com aquele amigo que ainda está se vendendo barato demais. Fica com Deus e até o próximo vídeo.